Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí com mais uma semana do nosso Realiza Enem, né? O nosso projeto. E hoje eu vou trazer para vocês um pouco sobre funções, né? Então vou explicar algumas partes das funções e contemplar com algumas questões. Hoje basicamente eu vou focar mais nas funções de primeiro e de segundo grau. Então são funções mais fáceis de serem aplicadas dentro de questões e, consequentemente, são funções que vão cair em maior quantidade dentro das questões. Então, relembrando aí, meu nome é Renato Araújo e vamos começar uma nova aula agora dentro do projeto Realiza Enem. Então, função ou funções é um dos conceitos mais importantes dentro da matemática. Então, define-se função a relação existente entre dois elementos de dois conjuntos, sejam eles x, y, a, b, c, d, seja lá quais forem, onde cada elemento x associa-se a um único elemento y. Então, alguém pergunta, eu posso ter um elemento x que vai associar com dois elementos y? Não. Eu posso ter um elemento y que vai associar com dois elementos x? Não. Então, essa é a particularidade dentro da função. Eu vou ter um elemento x, um valor x, né, que vai pertencer exclusivamente a um valor y. Ou seja, y é uma função de x. Então, a gente tem essa definição a partir desse contexto aqui. Então, função ela é dada por f, que vai ser um valor de x, em função de um valor de y. Então, ela pode ser descrita de outra forma. Eu posso descrever desse seguinte jeito aqui, ó. Função de x é igual a uma função 2x, é uma função x onde eu vou aplicar determinados valores dentro da minha equação, né? Da equação que eu vou descrever para vocês, que a gente vai descrever. Então, para que a gente tenha um conceito de função mais específico, eu tenho que saber o que significa domínio, contradomínio e imagem. Então, domínio, basicamente, são todos os elementos do meu conjunto A. Então, se eu tenho um conjunto A dado aqui por 1, 2, 3, 4 e 5, todos esses valores vão ser o domínio da minha função. O contradomínio vai ser todos aqueles, ou vão ser todos aqueles valores dentro do meu conjunto B. Então, se eu tenho um conjunto B que tem aqui como valores 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 1, o contradomínio é todo esse conjunto, né? Então, todos os valores que estão dentro do meu conjunto B. E a imagem são aqueles elementos do contradomínio que representam A. Ou seja, se eu dou uma função aqui, uma função f de x, onde x é dado, por exemplo, por 2x, e todos os meus resultados são determinados ou quantificados dentro de A para o B, né, dentro do meu conjunto A para o meu conjunto B, aqueles valores que são representativos dentro de B é dado como imagem. Então, basicamente isso, o conceito ele é bem simples e fácil de ser aplicado. Então, por que eu falo desses conceitos? Porque em algum momento pode aparecer dentro da questão falando sobre contradomínio, domínio e imagem. Então, vocês aí já sabem como aplicar essa contextualização, né? Esse contexto dentro da questão. As funções elas são definidas por fórmulas matemáticas. Então, quando a gente trata de função, quando a gente apresenta um gráfico de função, por exemplo, ela é determinada ou ela é uma função, um resultado, uma resultante de uma equação. Então eu coloquei como exemplo aqui uma função f de x, onde f de x é igual a 2,30 vezes x. Então acabou-se. O que é que eu vou fazer agora? Para se determinar a minha imagem da função, né, do meu conjunto A para o meu conjunto B, eu posso especificar valores. Tá? Como está descrito aqui no exemplo anterior, eu descrevi 1, 2, 3, 4 e 5. E ele me dá o resultado dentro desse contexto, né? Ele me dá a imagem desse contexto. E o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar valores, então eu descrevi valores de 1 a 5, substituir dentro da minha equação, que foi o que eu fiz. Para a minha função aqui,
f de x ser igual a 1, eu vou pegar 2,30, multiplicar por 1. E aí eu tenho o meu resultado, que nesse caso é 2,30, é o próprio, né? Então, se eu substituo por 2, então 2 vezes 2,30, 4,6. E assim sucessivamente até o ponto 5, né, o meu valor de x5, onde eu tenho 11,50. E isso daí, o tipo da minha formulação matemática, o tipo da minha função matemática, é o que vai determinar se a minha função ela vai ser uma função afim, uma função de segundo grau, logaritmo, exponencial, dentre outras. Eu separei aqui as 4 principais, né, porque são aquelas que mais caem dentro do nosso, das nossas questões no Enem. Só que eu vou ficar aqui restrito, a priori, né, nessa aula, às funções afim, ou função do primeiro grau, e a função do segundo grau, ou função quadrática. As questões do Enem, elas também colocam muito dentro desse contexto gráficos. Então, se vocês observarem as questões, quando forem resolver, muitas das questões elas colocam gráficos. Qual é a facilidade disso? A facilidade é que dentro de um gráfico eu consigo determinar alguns valores. Como vocês vão ver mais adiante, o valor de b dentro de uma função afim é aquele valor que passa pela reta, que passa pelo y, né? Pelo valor de y. Então, o gráfico ele nos dá uma noção e um entendimento mais apurado, né? Mais acurado dentro de uma questão, dentro de uma resolução. Então, eu vou começar aqui com a função afim. Então, a função do primeiro grau, ela é dada quando existem valores que determinam a partir de uma função f de x dada por a mais b, onde o a ele pode ser determinado e o b pode ser determinado também. Dentro de um gráfico, a função do primeiro grau ela sempre vai ser uma reta. Beleza? Então, só memoriza isso. Então, quando eu vou trabalhar com a função de primeiro grau, eu vou trabalhar com uma equação que vai me dar um resultado ou uma resultante de uma reta. Acabou-se a questão. Como é que eu vou determinar isso dentro de uma equação? As equações elas já vêm descritas para você dentro das questões, ou elas podem ser descritas dentro do contexto que você está elaborando a questão. Então é só se lembrar o seguinte: se eu tenho aqui uma função f de x 2x mais 1, como está descrito aqui no exemplo, eu vou me lembrar sempre que o 2 é o valor a e o 1 aqui é o valor b. Então, esses valores podem vir dentro da questão? Podem, mas também elas podem estar implícitas ou pede-se para se determinar esses valores. Como é que eu vou determinar isso? Como é que eu vou descobrir quem é A e quem é B? Isso é simples. O valor de A, ou o coeficiente angular, ele é dado por essa relação aqui. Ó. O valor de um ponto y2 menos y1 dividido pelo valor x2 por um valor x1. Como é que eu vou descobrir isso? O próprio gráfico ele me dá essa informação. Por exemplo, se eu tenho um x2 aqui, um x1 igual a 2, eu vou ter um resultado aqui, vamos supor que seja 5, o y1. Então já tem como eu descobrir isso. Em um outro ponto aqui, onde o x2 é igual a 1, eu posso ter um valor aqui de y, vamos supor que seja igual a 3. E aí eu consigo determinar o valor de A. Então, subtraindo esses valores de y2 e y1 dividido por x2 menos x1, desde que x1 seja diferente de x2, eu vou conseguir achar o coeficiente angular. Já o coeficiente linear, ou o valor de b, ele é dado pelo aquele ponto de corte do eixo y. Em outras palavras, é quando a minha reta ela passa ou ela toca no eixo y. Então, se a gente for se lembrar lá do plano cartesiano, eu tenho aqui um eixo que vai passar pelo x, né? E aqui pelo y. Então, na horizontal, eu vou ter o x, na vertical, eu vou ter o y. Então, eu consigo determinar o b facilmente, desde que ele seja explícito dentro de um gráfico, ele mostre nesse gráfico qual é o valor que está passando pelo corte do eixo y. Então, aqui é simples.
A função quadrática ou a função de segundo grau, ela difere da primeiro grau ou da função afim, por quê? Porque o seu valor agora ele vai estar dentro, de um contexto onde o x agora vai estar elevado ao quadrado. Então eu consigo determinar agora valores elevados ao quadrado, valores de x e um valor de c. Então ele é dado por essa função aqui, onde f de x é dado por ax ao quadrado, bx mais c, onde existem esses três principais números, que é a, b e c, e o x ele tem que pertencer aos números reais. Fim de papo. Exemplo de uma função está aqui, 2x ao quadrado mais x mais 1. Se eu coloco essa função e determino alguns valores, ela vai me dar uma parábola. Aí existem algumas particularidades. Se o meu valor de x ele for positivo, de x ao quadrado, perdão, se ele for positivo, a minha parábola vai estar voltada com a concavidade para cima, como está desse modo. Se o meu valor de x ao quadrado for negativo, ele vai ter uma parábola voltada para baixo e assim vai, né? Então, são teorias, questões que a gente pode aplicar dentro de questões, né? Dentro das nossas questões. Então, como é que eu vou determinar esses valores? Como é que eu vou descrever esses valores dentro das minhas questões, esses conhecimentos dentro das minhas questões? As questões elas são simples, algumas um pouco mais complexas devido à forma de como você vai resolver. Existe uma complexidade dentro da questão, mas vocês vão ver que algumas questões a gente resolve só olhando dentro do gráfico ou dentro de uma tabela a gente consegue resolver essas questões. Então vamos aqui para a primeira. Essa primeira questão foi uma questão do Enem de 2018. É uma questão ela não é complexa, mas ela é uma questão que leva algum tempo para ser resolvida. E ela me diz o seguinte: um projétil é lançado por um canhão e atinge o solo a uma distância de 150 metros do ponto de partida. Ele percorre uma trajetória parabólica, ou seja, já se lembra aí, parabólica ela dá uma parábola. Parábola me remete à equação do segundo grau. Vou botar aqui. A uma altura máxima que atinge a relação solo de 25 metros. Então tem aqui a altura, 25 metros. Ele me diz também a distância que atinge, né, do ponto inicial até o ponto final, de 150 metros. E ele continua. Admita que o sistema de coordenadas x, y, em que no eixo vertical y está representada pela altura e no eixo horizontal está representada pela distância, ambas em metros, considere aí que o canhão está no ponto 150, 0. Ou seja, ele está no ponto 150 de x, esse primeiro valor sempre vai ser o de x, e 0 e y. Beleza? Então, dá para se determinar as questões, não para se determinar dentro desse contexto. E ele continua, né? E que o projeto atinge o solo no ponto 0 e 0 do eixo XY. Então, ele vai chegar a um ponto final onde x é 0 e y também é 0. Aí ele pergunta: a equação da parábola que representa a trajetória descrita do projétil é... E ele joga da letra A até a letra E, ele me dá as alternativas que eu posso descobrir. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu já deixei a questão prontinha, né, já respondida, mas o passo a passo é o seguinte: a gente tem que se lembrar que a minha equação é a equação do segundo grau, então ela é dessa forma aqui: ax ao quadrado mais bx mais c. Tenho que me lembrar do seguinte: o meu ponto C, ou o meu valor C, é o termo independente. Então, da mesma forma que a gente trabalhou lá na função afim, quando o B ele era quando toca lá no eixo Y, o meu ponto C, aí, o meu valor C, é o meu termo independente. Então, o meu termo independente ele representa a coordenada y do ponto que corta o eixo Y. Se o meu termo independente, quando ele toca aqui, se eu for pegar y
e x, se eu fizer um plano cartesiano aqui, desse modo, quando ele toca aqui o final, ele dá lá na questão, ele toca no ponto 0 e 0. Ou seja, o meu x e o meu y é igual a 0. Se o meu y é igual a 0, o meu c, o meu valor de c, também é igual a 0. Então, eu já tenho aqui como determinar a primeira parte da equação. Y igual a x ao quadrado mais b, x. Então, está descrita aqui ela. Então, eu posso definir ela de duas formas. Essa primeira, ax ao quadrado mais b, ou eu posso fatorar essa equação deixando ela de forma que fique assim, ó. Y igual a x, que multiplica ax mais b. Então, para isso, eu tenho que determinar alguns pontos de x e y para realizar o sistema e encontrar os valores de b e de a, consequentemente. Então, como é que a questão está me descrevendo? Dessa forma, agora, para encontrar os pontos a e b, eu tenho que montar um sistema de equações. Então, eu vou ter que ter um sistema que vai ser cancelado com o outro, e dessa forma eu vou encontrar os meus dois valores, tanto de a quanto de b. Então, eu vou ter que descrever dois pontos. O primeiro ponto, ou o ponto 1, a própria questão já me diz. Se vocês observarem, ele já me diz aqui, ó, tem um ponto que passa entre 150 e 0. Então, 150 para o meu valor de x e 0 para o meu valor de y. Então, eu posso pegar essa equação aqui e substituir. Só que eu tenho um outro segundo ponto, né? Esse segundo ponto eu tenho que descobrir ele. Eu chamo de ponto 2. Se ele me diz que é uma parábola, é uma lei, uma regra, que quando eu corto no meio, a parábola aqui ela se divide em dois pontos. Eu vou ter 50% nesse pedaço, 50% nesse pedaço. Então, se eu tenho 150, o meu valor da distância entre o ponto de lançamento e o ponto de chegada, se eu dividir por 2, eu tenho 75. E a minha altura, aqui definida, é 25. Então, eu já tenho como definir o meu ponto de x, que corta esse eixo na metade, que é 75, e eu tenho o meu ponto de y, que é a minha altura final aí, que é a minha altura máxima, perdão, que é 25. E aí eu tenho como definir dois sistemas. Então, eu substituo dentro dessa mesma equação. Então, no primeiro caso, eu vou ter 0, que é igual a 150, mais, que multiplica a vezes 150 mais b. Eu tenho essa função aqui. No segundo caso, eu vou ter essa segunda função. E a partir daqui eu posso definir para vocês um sistema. Eu vou ter 150a mais b, que é igual a 0, e abaixo eu vou ter 75 vezes a mais b, que é igual a 1/3. Para facilitar o nosso sistema, eu vou multiplicar a minha segunda equação por menos 1. Então, multiplico ela por menos 1, eu vou ter essa equação aqui, esse sistema. 150a mais b igual a 0, menos 75a menos b igual a menos 1/3. Ajustando tudo isso, eu vou ter que a é igual a menos 1 sobre 125. Substituindo na primeira equação, ou seja, na equação de 150a mais b igual a 0, eu vou ter que b é igual a 150 sobre 225. Substituindo na equação final, né? Então deixa eu só apagar aqui para ficar melhor. Substituindo na equação final, qual é a equação final? Ax ao quadrado mais b, eu vou ter esse valor aqui. Então, y é igual a menos 1 sobre 225 vezes x ao quadrado, mais 150 sobre 225 vezes x. Faça aqui o MMC, né? O 225 é o termo principal, que está aí no denominador. Multiplico tudo por 225, eu tenho que a minha equação é dada por 225y sobre 150x. 225y é igual a 150x menos x ao quadrado. Isso daqui vai me dar a letra E da minha primeira questão. Então, vocês podem ver que o passo a passo é somente você descrever nessa questão quem é o ponto C, o valor de C que passa no eixo Y, descrever os pontos principais para se dar aquela equação, né,
para se dar o meu valor de A e de B, e a partir daí descrever todo o meu sistema. Então, é uma questãozinha mais complexa, né, dentro do sistema que eu tenho de questões do Enem. É uma questão mais complexa que dá um pouquinho de trabalho para ser realizada, mas que a gente consegue realizá-la tranquilamente. A segunda questão, ela me diz o seguinte: uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados dentro do tanque, que é dirigido até uma pista de testes, até que todo o combustível seja consumido. O segmento de reta do gráfico, aqui o gráfico, mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo Y. Ele já dá aqui o eixo Y dentro do gráfico, já mostra para vocês o eixo Y e o eixo X. A expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel é igual a... Aí ele dá as questões, né? A, B, C, D, E. Ele te diz cada uma das questões. Aqui temos outra questão que envolve um gráfico, onde a gente consegue definir ou formar uma função. Nesse caso, a minha função é uma função de primeiro grau. Então, como é que eu vou definir isso? A função de primeiro grau é só vocês se lembrarem do seguinte: y é igual a x mais b. O b eu consigo determinar facilmente. O b é o coeficiente linear, é aquele ponto que corta o eixo y. Nesse caso, o ponto que está cortando o eixo y é o meu valor 50, né? Então, a minha reta toca em y no valor 50. O valor de A, como é que eu vou descobrir? Dado pelo coeficiente angular. Então, eu falei para vocês anteriormente que o coeficiente angular é dado por y2 menos y1 dividido pelo x do ponto 2 menos o x do ponto 1. Então, aqui eu consigo fazer isso fácil, né? Consigo determinar facilmente. Primeira coisa que eu tenho que fazer, achei o B, é 50, tenho que determinar os pontos a serem determinados para o valor do coeficiente angular. Então, ponto 1, eu posso determinar aqui fácil, ó, 500, que toca o eixo y, o eixo x, e y é igual a zero, né? Então, 500 e 0, meu primeiro ponto. E o meu segundo ponto, eu tenho aqui 0 e 50. 0 e o valor 50, que é o que toca o y. Substituindo os meus valores, eu tenho que o meu coeficiente angular é igual a menos 1 sobre 10. Substituindo isso dentro da minha função de primeiro grau, eu tenho aqui que y é igual a menos x sobre 10 dividido por 50. Fim de papo, questão aí é a letra B, e a gente termina essa questão. Questão 3, ela me dá o seguinte, foi uma questão do Enem 2017, e ela me diz: chegando ao destino de uma mesma viagem, os turistas X e Y, eles vão alugar um carro, né? Cada um deles vai alugar um carro. Eles fizeram previamente cotações com as mesmas 3 locadoras da região, e esses valores, eles são representados, os valores das cotações, eles são representados através dessa tabela. Então, ele dá as 3 empresas, o valor cobrado em real pelo aluguel do carro, e ele diz: o valor N dentro do valor cobrado é dado por número de diárias pagas pelo aluguel e o valor K dado pelo número de quilômetros percorridos. Então ele diz: o turista X ele vai alugar um carro em uma empresa de locadora por 3 dias. Então memoriza isso. E ele vai percorrer o quê? 250 quilômetros. Já o Y, ele vai alugar o carro por apenas um dia e vai percorrer 120 quilômetros. Então, com o intuito de economizar as locações do carro e mediante as informações, os turistas X e Y eles vão alugar o carro em quais empresas, respectivamente. O que é que eu tenho que fazer aqui? Essa é uma questão simples, onde ele já te dá a função dentro de uma tabela e aqui vocês só vão substituir. Eu comecei primeiro pelo Y, né? Então eu vou só mostrar aqui para vocês que o Y ele dá um N de 3 diárias e uma distância percorrida de 250 e o Y dá um N de uma diária, uma distância percorrida de 120 km. Substituindo aqui, eu tenho, para a minha primeira função, eu vou ter o valor 100 vezes as 3 diárias,
mais 0,8 vezes 250 km. E aí eu faço para cada um deles, né, de x. Faço para o segundo, faço para o terceiro. E eu observo que, para o valor de x, 500 é aquele que me dá uma melhor economia, né, dentro da distância percorrida de número de diárias. Eu preciso fazer para y, para isso daqui? Não, eu já vou partir para o segundo. Eu faço a mesma coisa para y. E eu observo que meu valor de economia aqui é de 192 dentro do valor de y. Então, quando ele pergunta respectivamente qual é a empresa que faz para x e para y, eu tenho aqui a empresa 1 para y e a empresa 3 para x. Então, se vocês observarem, letra B, 1 e 3 são aquelas alternativas que correspondem melhor essa economia no aluguel de carro. Questão 4 é uma questão bem tranquila, bem simples de se resolver, a gente consegue resolver rapidinho ela. E ela me diz o seguinte: um terreno retangular de lados cujas medidas em metros são dadas em metros, são x e y e está cercado por uma construção de um parque de diversões. Um dos lados do terreno encontra-se às margens de um rio. Então, observe a figura, eu tenho um valor de x, eu tenho aqui a distância de y, né? Eu tenho um rio aqui percorrendo e ele continua. Para cercar todo o terreno, o proprietário ele vai gastar R$ 7.500. É o meu valor total de gasto. O material da cerca ele custa R$ 4,00 por metro, então R$ 4,00 o metro, para os lados do terreno paralelos ao rio. Quem são os lados paralelos? Esse daqui e esse daqui. E R$ 2,00 por metro nos demais lados. Então, esse lado aqui e esse lado do y vai custar R$ 2,00 o metro, né, dessa metragem, né, dessa distância que ele vai fazer a cerca. Então, nestas condições, as dimensões do terreno e o custo total do material eles podem ser relacionados por quais dessas equações? Então, aqui é simples. Aqui eu vou apenas utilizar o custo total da minha cerca, que vai ser igual ao comprimento vezes a largura. Então, para o valor de x, ou para os lados paralelos do rio, o que é que eu vou ter? R$ 4,00. Para o outro, os demais, R$ 2,00. O que é que eu fiz aqui? Eu peguei 2 vezes x, que multiplica o valor, R$ 4,00. Para o valor de x, eu tenho aqui 8 vezes a distância de x. No de y, eu vou ter 2 vezes o y, por que 2 vezes? Esse lado e esse lado. Vezes o valor da distância, né, os reais pela distância, eu tenho aqui 4y. Montando o meu sistema, o que é que ele diz? O custo da minha cerca vai ser o somatório desse camarada aqui, o comprimento vezes a largura. Então, eu tenho 8x mais 4y igual a 7.500. Eu podia finalizar a minha questão aqui, só que as alternativas elas não dão essa resposta. O que é que eu vou fazer? Eu vou ter que fatorar esse valor. Observem aqui, 8 e 4, eu posso simplificar. Posso multiplicar aqui todos eles por 4. Então, 4 vezes, abro parênteses, 2x mais y igual a 7.500. E é o que diz aqui a letra A. Então, é uma questão simples que eu consigo aplicar rapidamente ela dentro da minha prova e eu não preciso perder tempo dentro dessa questão. Outra questão aqui que eu consigo resolver rapidamente, só olhando aqui a questão, é essa daqui, a questão 5 que eu estou determinando, do Enem de 2012. Então, ele vem com toda uma contextualização. Ela fala do cristalino da lente humana, então ela fala sobre a presbiopia, etc. Só que o que vai interessar para a gente? Esse gráfico aqui. Observem que o gráfico é uma reta decrescente. Essa reta decrescente ela vai me dar uma informação de que o valor de x ele vai ser
um valor negativo. Por quê? Porque a reta está decrescente. Então eu vou ter um valor de menos x aqui. E dentro dessa questão, vou passar aqui no próximo slide para ficar melhor, eu vou ter uma função desse tipo. Menos ax mais b. Então eu já posso cortar aqui as alternativas. Por exemplo, a letra A não tem nada a ver com a função linear. A letra B é uma função quadrática. A letra C é uma função logarítmica. Então eu ficaria entre a letra D e a letra E. Só que a função ela é decrescente. Então não tem como ser essa letra D, porque o valor de x aqui, ou t, ele é um valor, esse coeficiente A, o 0,16, ele é um valor positivo. Então aqui, letra E seria aquela que me dá a melhor resposta dentro das alternativas. Então é só se lembrar do seguinte: se a função ela é crescente, o comportamento da reta é desse modo. Se a função é decrescente, o comportamento da reta é desse outro modo. A reta é decrescente, a reta desce e no outro sentido, se o meu valor de x é positivo, a reta vai crescer, né? Ela vai subir. A questão 6 também é uma questão do Enem de 2012 e assim, do mesmo modo que a questão 5, ela me dá um entendimento rápido sobre a questão. Eu consigo responder somente olhando a minha tabela, o meu gráfico, perdão. Então ele me diz o seguinte: o dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público aí o gráfico mostrado a seguir, que representa a evolução total de vendas em reais de certo medicamento ao longo do ano 2011. Então ela mostra aqui o comportamento de uma reta, crescente e decrescente ao longo do ano, né? E ele diz, de acordo com o gráfico, os meses que ocorreram, respectivamente, a maior e a menor venda absoluta em 2011 foram venda absoluta, valor de venda aqui maior, valor de venda menor, junho, agosto. Então tem aqui letra E, junho e agosto. Então, só mostrando aqui melhor, eu tenho maior venda, menor venda, junho e agosto é aquele que corresponde a esse questionário. A questão 7 é uma questão de uma complexidade muito fácil, então ela me dá um entendimento simples de como eu vou resolver essa questão, só que do mesmo modo, em uma questão anterior, tem muita coisa para se ler, para se interpretar, mas ela é bem tranquila. Ela diz o seguinte, foi uma questão do Enem 2012, ela me fala o seguinte: a Torre de Hanoi é um jogo que tem o objetivo de mover todos os discos de uma haste. Então, você vai mover um disco de uma haste para outra, como mostra a figura. As regras são as seguintes: um disco maior não pode ser colocado sobre um disco menor. Pode-se se mover aí um disco por vez. Um disco ele deve estar sempre em uma das três hastes ou em movimento. Então, ele dá todo um contexto. Esse contexto aqui eu poderia ler, né, rapidamente, mas o que vai nos interessar é o seguinte: usando a torre de Hanoi e baseando-se na regra do jogo, podemos montar uma tabela entre o número de peças, dado por x, e o número de movimentos, dado por y. A relação entre x e y é dada por. Então ele me dá as alternativas. Como é que eu vou resolver isso? A melhor forma de se resolver essa questão é substituindo os meus valores. Se esse primeiro aqui é x e esse segundo é y, eu posso substituir dentro das minhas alternativas. Tem aqui cada uma das alternativas. Dentro dessas alternativas, aquela que vai me responder melhor é a alternativa B. Então, eu não vou estar fazendo cada uma, mas aqui a alternativa B vai ser aquela que responde ou corresponde melhor os meus valores. Por quê? Se eu fizer aqui com o segundo exemplo, o valor de 2, eu tenho 2 elevado a 2 menos 1. Eu tenho 4 menos 1, que é igual a 3. Se eu tenho aí o meu terceiro valor, eu tenho y igual a 3 elevado ao quadrado menos 1, que é igual a 9 menos 1.
perdão, aqui eu errei. Aqui é 2 elevado ao quadrado. Vamos lá. Então, aqui eu tenho y igual a 2 elevado à terceira, menos 1. Então, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, menos 1, dá 7. Refazendo aqui o 2, né? Eu tenho 2 elevado ao quadrado, menos 1, tenho 2, 4, menos 1, dá 3. É basicamente isso. Então, a letra B é aquela que vai me responder melhor dentro dessa alternativa. Para finalizar, eu tenho aqui uma questão do Enem de 2010, semelhante a uma questão que a gente fez anteriormente. O que eu tenho que descobrir aqui é a função ou a relação entre x e y. Então, ela me dá aqui o seguinte: uma torneira gotejando diariamente, ela é responsável por grandes desperdícios de água. Então, observe o gráfico que indica o desperdício de uma torneira. Então, ele me dá aqui o gráfico. Quanto maior o tempo, maior o meu desperdício, né? Então, ele dá uma equação aqui, uma reta, que corresponde a isso. Então, ele diz, se y representa o desperdício d'água e x representa o tempo em dias, a relação xy é igual a... Ele me dá as alternativas, né? De A é... Aqui é igual a uma questão que a gente fez. É uma equação do primeiro grau. Eu tenho que definir ela através dessa função. Y igual a ax mais b. O coeficiente b, que é o coeficiente angular, é aquele ponto que dá no ponto de corte de y. A gente consegue determinar quando a reta ela alcança o valor de y. Ela alcança aqui. Então, o meu valor zero é dado pelo coeficiente angular. Então, eu tenho que... A minha equação agora é ax apenas. E o que é que eu tenho que descobrir aqui? Apenas o meu ponto A. O meu valor de A, né, o coeficiente angular. Eu vou definir dois pontos. O primeiro, 0 e 0. E o segundo aqui, meus últimos pontos, né, 10 em x e 600 em y. Substituindo aqui y2 menos y1 dividido por x2 menos x1, eu tenho 600 menos 0 dividido por 10 menos 0. Eu tenho 60. Dessa forma aqui, eu vou ter y igual a 60x mais 0. Tiro o 0 daí, eu tenho y igual a 60x. E é isso que corresponde à minha letra C. Então, vocês podem ver que as questões elas não são tão complicadas. A complicação elas podem vir dentro de outros tipos de funções, por exemplo, função logarítmica, função exponencial, que é um assunto que a gente vai abordar mais adiante. Então, eu deixei aqui um pouquinho mais simples para que vocês tenham um entendimento melhor dessas funções afim e quadrática e ver como é que a gente consegue aplicar elas dentro dos questionários. Então, por hoje é só. Agradeço aí a paciência, né, a compreensão de cada um. Dúvidas que tiverem, dá um ok lá dentro do Instagram do Realiza Enem Uninassal que eu posso estar falando com vocês. Então, aquele abraço e tchau, tchau.